pressionar o governo e o Congresso por políticas que beneficiem a classe trabalhadora. O plebiscito popular é aberto e qualquer pessoa pode votar online pelo site plebiscitopopular.votabem.com.br ou presencialmente nas urnas espalhadas em sindicatos, praças, igrejas, terminais de transporte, escolas, locais de trabalhos e outros. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Oito horas 18 minutos em Campos. Voltamos ao vivo com o Folha no Ar de hoje, quinta-feira, dia 20, esse negócio de dia hoje tá complicado para mim, desculpem. Feriado, hoje é dia 7. Também foi o último feriado, a gente tava contando aqui uns feriados aí pro final do ano agora, tudo domingo, hein? Hoje é dia 7 de agosto de 2025. Nós voltamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram. Você confere este programa também. Daqui a pouco vai estar editado em podcast. Logo mais reprise na Plena TV. Enfim, todos os canais para você acompanhar aí na melhor hora do dia. Mais tarde tem uns cortes também aqui das partes importantes dessa entrevista de hoje. Que a gente tem o prazer de receber aqui o Fernando Antônio dos Santos Lopes, conversando ao vivo com a gente. Ele é fundador, CEO também do Instituto Contra-Ataque. Mestre, o Fernando foi craque nos gramados, né? E também fora deles não é diferente. Uma jogada de mestre aí com esse instituto que cria aí uma porque assim, essa estrutura familiar, ela é muito ausente em todas as classes, né? Mas mais naquelas classes mais vulneráveis, ela é mais ausente. Então, você vê muita mãe solo, alguns pais também, mas basicamente são as mulheres que seguram a barra aí realmente. Então, você tem uma ausência paterna grande, atrapalha também. Enfim, na sequência, isso que a gente está falando aqui, atrapalha na sequência de vida aí dessas crianças, também que buscam uma oportunidade no futebol, o que é extremamente natural, comum, extremamente lógico no país do futebol. As nossas crianças buscarem. Tem aquela música do quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Quem nunca sonhou? Né? Do Skank. Acho que a maioria, se não todos, mas pelo menos a maioria. Bom, e a gente conversa com o Fernando aqui ao vivo, neste Folha no Ar de hoje. A gente volta aqui com o Campos seguindo com o tempo bom. Só informar aqui para você ligado na gente. Previsão para hoje não tem previsão de chuva. Segue aqui com o tempo bom para hoje. E também nesta quinta-feira e final de semana agora tem de novo aí, né, o retorno, se bem que ela não foi embora, mas a frente fria segue agora, avança aqui para a nossa região, trazendo aí previsão de tempo instável para os próximos dias,
portanto, então, no fim de semana. Máxima para hoje é de 27, a mínima de 16 graus, agora aqui no centro da cidade com sol faz 20 graus. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Sicoob Fluminense. Jeito fácil de você realizar o seu sonho, casa própria, do carro, da moto, da casa, enfim, do apartamento. É só você entrar em contato com o Sicoob Fluminense. Eu quero saber do caso mais marcante, eu quero saber se já tem aí revelação em andamento desses trabalhos aí, porque na verdade a entidade tem pouco tempo, né? O Instituto Contra-Ataque foi fundado em 2022, como o Fernando falou. Então você tem toda uma semente plantada até essa germinar e crescer. Fernando, você chegou até a falar também de meritocracia, né? Na verdade, isso existe, não existe? A gente quer saber de tudo isso. Agora, me diga uma coisa. Você também falou sobre a ilusão do jogador de futebol, né? Que era ganhar 10 milhões. Cara, sabe quanto que é o salário de Neymar? 50 milhões. Isso, assim, sem direito de imagem, né? Só o salário. 50 milhões. O de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, parece que está em torno de 90 milhões de reais. Como que é... O jogador mais caro. O mais caro. Como que a pessoa ganha 90 milhões de reais por mês? Fernando, deixa eu mudar meu roteiro aqui, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Isso cria uma ilusão, porque assim, a gente falava mais cedo, essas pessoas numa condição de vulnerabilidade, para você ser um milionário, a realidade brasileira, ela é muito complicada, ela é muito difícil também no mundo inteiro, mas no Brasil, em especial falando de Brasil e de Campos, Rio, é muito complicado você sair dessa vulnerabilidade e virar um milionário. Você tem aí algumas oportunidades. Cantor, né, pode ir pela linha artística, e futebol, basicamente. Mas qual é o impacto desse sonho, por exemplo, do menino que falou com você 10 milhões, do Neymar que ganha 50, do Cristiano Ronaldo que ganha 90 milhões de reais, para nossa dura e cruel realidade, onde ainda, eu citei mais cedo, alguns jogadores, algumas crianças não têm condição de ir e vir no dia a dia de treino. Qual o mal que esse dinheiro todo faz, ou não faz esse mal todo? Perfeito. Olha, eu vou trazer o meu caso inicial como um raciocínio, a forma como eu pensei quando eu vi a reportagem do Morrice. A minha primeira atitude foi largar o curso técnico para se tornar jogador de futebol, porque o meu raciocínio foi: vou ter bastante dinheiro para poder ajudar outras pessoas que precisam. Então, assim, o que a gente vê na mídia, no espetáculo do futebol, e quando a gente fala assim, o Cristiano Ronaldo está ganhando 90 milhões, o Neymar 50 milhões, a gente sabe que o futebol é um espetáculo, mas é um mercado que no seu entorno movimenta muito. Seja especulação imobiliária, seja venda de ingressos, seja as camisas, todo o marketing, toda a divulgação de outras empresas que aportam nesses clubes. Então a gente sabe que o que o futebol movimenta, ele é um mercado bilionário. Então essa criança que tem acesso, que é bombardeado pelas imagens, pelo ecossistema do futebol, ele que vê a mãe passando dificuldade, ou que tem o sonho de sair daquela comunidade para dar uma vida melhor para o irmão, ou que tem a vontade de poder andar de avião, ou que tem a vontade de ir no McDonald's. Seja qual for o motivo, e que para a gente pareça tão banal, essa criança vê no futebol, porque é o que ele consegue enxergar e assimilar, que é o que
o futebol é a linguagem universal. Todo mundo tem acesso ao futebol. Rico, pobre, todo mundo tem acesso à linguagem do futebol. Então, eles veem como única alternativa de emancipação social. É por isso que o Instituto tem a missão de conduzi-los para dentro dessas instituições de ensino e mostrar outros caminhos, ampliar essa perspectiva, porque a gente sabe que a realidade é dura. E aí a gente vai lidar com situações de, por exemplo, essa criança ficou na base do... Vamos dar uma referência do Flamengo, do Fluminense, por anos. Teve uma lesão, teve algum problema psicológico, algum problema neurológico, e não se torna um jogador de futebol, imagina a frustração. Imagina os danos emocionais que essa criança não vai ter, que esse jovem não vai ter. Então, quando a gente fala de futebol, a gente tem que falar de saúde mental, a gente tem que falar de uma compreensão real do que a gente vê por aí, e não do que a gente vê na televisão. Não do que a gente vê com o Neymar, com o Ronaldo, Cristiano, com o Endrick, com o Paulinho, com o Vini Júnior, que são anomalias. Eles são anomalias. O senhor citou anteriormente a situação do Ronaldo, do Romário, que tinha dificuldade de pagar passagem. São algumas histórias que a gente sabe, porque foram algumas histórias no meio de milhões que se converteram. Quantos aqui no Rio pegam um trem? Ou em Campos, quantas ligações? A gente tem um projeto Contra-Ataque Academy dentro da universidade. Mandar até um abraço para o professor Marco, professor Fábio e para os pais dos alunos que dão esse apoio. Que ele me fala, o professor Marco Moço vai e relata: Fernando, tem jovem que não está vindo treinar porque não tem dinheiro de passagem. Ou tem menino que não consegue ter um bom desempenho por não ter comida em casa. Quando a gente fala de futebol, a gente tem que falar da insegurança alimentar que esses indivíduos sofrem. A gente sabe que tem... Cara, vamos falar de Campos. 23% da população está abaixo da linha da pobreza. A gente está falando de uma cidade significativa no cenário nacional. Muitos dizem que foi a primeira cidade a ter energia elétrica, foi o polo sucro-alcooleiro, maior bacia petrolífera do Brasil, e a gente tem sérios problemas sociais. E aí a gente vê esses meninos, que muitas vezes, meninos e meninas, quando a gente fala até do cenário de futebol feminino, é mais agravado ainda. A gente usa como referência o futebol masculino e o feminino, que não tem a visibilidade, que não movimenta as mesmas cifras que o futebol masculino. E por isso, muitas vezes, tem essa desigualdade. Então, quando a gente olha para esse cenário, vamos falar especificamente do cenário Brasil, e a gente vê toda a questão de desigualdade, de injustiça social, e aí a gente vê alguns ainda falarem em meritocracia, pegando um pouco o que o senhor falou. A gente não pode falar em meritocracia num país desigual como o Brasil. Meritocracia é para um ambiente onde todos e todas têm o mesmo ponto de partida, que é dada a mesma oportunidade a todos. A gente não tem isso no Brasil. A gente sabe que, por exemplo, um menino ou uma menina, para sair de uma comunidade, para sair de um lugar de vulnerabilidade social, eles têm que vencer todos e todos. Tem que vencer o sistema. Não. Isso é pensado para perpetuação. A emancipação desse indivíduo, se ele conseguir, ele é herói. Se ele entrar numa universidade, ele é herói. Uma vez eu perguntei para um dos gestores da universidade, eu perguntei para um dos gestores da UENF. Falei assim: professor, a UENF tem aproximadamente 32 anos. Na época ia fazer 30, quando eu perguntei. E eu perguntei assim: vocês têm algum dado quantitativo, alguma informação de quantos meninos ou meninas dessas comunidades do entorno que entraram e se formaram na UENF? Não tem. Não tem. É sobre isso que a gente está falando. Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá. Deixa eu entrar aqui nessa questão da realidade nossa. Esse sistema tradicional dos clubes consegue dialogar com esse modelo seu? Porque assim, cara, você vai criar essa chance para essas crianças, e a frustração pode vir a qualquer momento, é claro. Eu acho que isso aí deve estar no radar seu aí, de passar isso para essas crianças. Mas eu acho que a pior frustração é de não conseguir chegar lá no sonhado clube grande. E isso aí depende naturalmente também da estrutura do clube, mas da sua estrutura. Como é que está esse diálogo entre
o Instituto Contra-Ataque e os clubes grandes. Vamos falar do Rio, mas pode falar do Brasil, fica à vontade. Perfeito. Meu querido, qual foi a primeira dificuldade que a gente viu quando a gente começou a visitar os clubes? A gente fez uma visita técnica no Fluminense, a gente fez uma visita técnica em clubes, por exemplo, o americano, em clubes que possuem uma infraestrutura legal. Vou dar o exemplo do Fluminense. Tem uma equipe multidisciplinar, psicopedagogos, psicólogos, assistente social. É uma referência no estado do Rio e é um clube selo formador que podem diminuir, mitigar essa dificuldade que esses jovens poderão enfrentar no futuro. Por quê? Hoje existe uma regulamentação onde a CBF normatiza e classifica os clubes brasileiros como clubes formadores. Esse selo de clube formador, ele é dado a um determinado clube que cumpre alguns requisitos. Tem assistência pedagógica, médica, nutricional e etc. No Brasil, somente 56 clubes são clubes formadores. Essa é a estatística. É difícil alcançar, porque são uma série de requisitos. Então a gente vê uma movimentação, isso foi criado como um mecanismo para incentivar essa preocupação com a formação do indivíduo. Mas olha o quanto que a gente ainda tem que percorrer. Porque o foco desses clubes, e não estou julgando, o foco é arrematar títulos, fazer caixa, vender atletas, é visão de mercado. O mercado ele é agressivo. Existem as agências reguladoras, vamos falar das agências reguladoras para controlar o mercado, para dar uma freada. E no futebol, a mesma coisa, é agressivo. Então, a gente não vê essa preocupação. Então, qual foi a forma que o Instituto, a forma estratégica que o Instituto Contra-Ataque viu para, nas suas ações sociais, conseguir colocar os seus princípios e aquilo que a gente acredita como formação dos indivíduos, e como que a gente entendeu que a gente pode se inserir nos clubes? Porque se a gente chegar para bater na porta do clube, eu sou o Instituto Contra-Ataque, e a gente faz esse tipo de trabalho e tal, isso não interessa. Mas se a gente chega no clube e chega assim e fala, olha, nós somos o Instituto Contra-Ataque, nós fazemos captação de recursos, via as leis de incentivos, temos toda a documentação ok. A gente aprova o projeto, a gente capta o recurso, faz a cooperação técnica com o Instituto, com o clube, o Instituto recebe o recurso e aporta na formação dos seus atletas na base. Opa! Aí... Tá. Sem querer. Não, tudo bem, tranquilo. Reconecta aí, refaça aí a conexão. Então quer dizer que o caminho que você vai é por outro caminho. Na verdade, aí você já chega, entendi. Você já chega abrindo as portas. Você não espera que a porta esteja aberta para você. Exato. Eu uso a política pública de incentivo ao esporte para mostrar para o clube que a gente pode executar esse serviço, tirar o ônus financeiro. A gente cuida dos atletas, vocês cuidam da parte mercadológica, toda a parte de infraestrutura do clube. A gente chega com recurso financeiro para formar um atleta de acordo com a nossa metodologia. Por que a gente surfa essa onda? Hoje, o mundo, a linguagem mundial, ela está muito alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 ODS. Esses objetivos falam sobre educação de qualidade, trabalho decente, crescimento econômico, parcerias, enfim. São 17 objetivos da Agenda 2030. E aí, as empresas, indo nessa onda, muito também influenciadas por uma corrente chamada ESG, Environment, Social Governance, questões sociais, ambientais e governamentais, elas estão se portando de uma maneira diferente no mercado. Elas estão atentas, por exemplo, a ações sociais, a ações de compliance, a ações de educação ambiental, de impacto ambiental. E essas empresas precisam de bons projetos, de institutos que desenvolvam um bom trabalho e elas agreguem a marca dela a essas ações.
Então, por exemplo, eu pego uma empresa do Porto do Açu, ou uma Coca-Cola, uma Ambev da vida, e a Ambev tem uma ação social em parceria com o Instituto Contra-Ataque, que desenvolve geração de renda e inclusão socioprodutiva para mulheres na área do artesanato. As empresas, elas precisam atrelar, por quê? Não é porque elas simplesmente são boas, é porque o valuation delas, o valor de mercado delas numa bolsa, aumenta. Existe uma certificadora e uma avaliação, porque, poxa, a Coca-Cola tem esse tipo de ações sociais. Olha, ela tem esse tipo de ações de compliance, de anticorrupção. Então, é um momento muito propício para isso. E a gente entendeu, e a gente tem essa visão de mercado. A gente está falando de um instituto do terceiro setor, sem fins lucrativos, que visa ações sociais, mas a gente entende que para executar essa ação social e fazer com que ela seja constante e faça a manutenção dela, a gente precisa de um financiador. Nada de graça, não existe um almoço de graça. A gente precisa captar via leis de incentivos, captar via parcerias com essas instituições privadas, até mesmo com as universidades. A gente precisa de uma estrutura física. Vamos fazer uma cooperação técnica? Ano passado a gente fez uma cooperação técnica para o americano jogou, o futebol foi dado início à antiga gestão e a gente concluiu o processo de cooperação, onde as meninas, pela primeira vez, treinaram para o Carioca dentro da UENF, dentro de uma universidade. Uma estrutura pronta, financiada pelo governo, você tira esse ônus do clube. Então, a gente tem uma visão estratégica para fazer com que a gente consiga fazer a base rodar. Nosso foco são as categorias de base, são jovens e crianças, e de uma maneira cada vez mais reduzindo o custo e otimizando as receitas que podem surgir. Sensacional, porque, na verdade, era uma pergunta que eu tinha curiosidade. Como fazer esse diálogo, essa conexão OSC, governo, né, e clubes de futebol? Porque, assim, os clubes é aquilo que a gente fala, você tem... O governo se prende muito a negócio de política. Você vai para voto. A realidade nua e crua. O capital do governo é o voto. Que na verdade não é o governo, é o político, né? O governo não depende de voto, o governo é governo. Mas para aquele governo existir, ele precisa de um político, o político para existir precisa do voto. É o capital. Cara, e os clubes, é o que você falou. Os caras não querem perder tempo com crianças, os caras querem pegar e negociar e vender, comprar e vender, enfim, né? Cada um do... A maioria não tem documentação para receber recurso. Cara, eu não queria citar... Então a gente se coloca como um ator que consegue receber o recurso, faz a prestação de contas e implementa a nossa metodologia dentro da categoria de base de determinado clube. Cara, o que o Instituto Contra-Ataque precisa? Das empresas. As empresas aportarem e terem o abatimento do imposto. É o melhor marketing que existe. O que ela iria pagar de imposto, ela aporta num projeto social, agrega valor à marca dela e realiza uma boa ação. Ela tá ali, todo mundo sai ganhando. Você acredita que eu tenho um amigo, eu estou até revendo essa amizade, que ele é contra a lei Rouanet, contra a lei Paulo Gustavo, que ele fala que o governo Lula gastou 25 bilhões com cultura, não sei o quê. Eu falei, cara, primeiro que não é nem o governo, não é o governo, são os empresários. E segundo, que o dinheiro disponível é uma projeção, você não tem um pouco mais de projeção, perfeito. Né? Isso. Mas a ignorância que astravanca o progresso, não tem aquela frase. Cara, perfeito. É o progresso. Então, assim, tô revendo essa amizade. Mas, o cara é muito gente boa, mas é um. Meu Deus do céu. Bom, e o pior é que faz negócio de show, essas coisas aí. Mas vamos lá. Quer dizer, são 8h41, vou ter que ir direto com você, que senão a gente não. Vamos deixar de seguir direto aí nessa questão de modelo de gestão, de captação de recursos, de sustentabilidade. Só isso dá um programa inteiro. Nesse modelo seu de gestão, o que esse terceiro setor, no caso você, pode oferecer para o mercado
de ensinamento, porque eu entendi muito bem o que você fez, que na verdade nós temos aqui vários atores em campos desse cenário cultural que não conseguem acessar as empresas de campos, por exemplo, mas eu sempre bati numa tecla, eu falei, gente, o problema não é o empresário, o problema é que a contabilidade dessa parte, ela é complicada. O empresário, ele não sabe como fazer esse dinheiro, ele até quer fazer o dinheiro chegar até vocês, entre pagar, mas ele não sabe como. Você desmistificou, você fez igual esse menino fez, você quebrou o paradigma. Muito bom isso. Essas empresas geralmente, Cláudio, elas são, para poder aportar em lei de incentivo, elas precisam ser lucro real, que demanda uma contabilidade muito mais complexa, muito mais minuciosa. Então, esse empresário que está preocupado com a sua carga tributária, com a sua operação, se a empresa está vendendo, se os fornecedores estão atendendo da maneira que precisa, se o cliente está satisfeito, ele não vai ter tempo ou não vai priorizar uma doação. Mas aí quando a gente fala a linguagem dele de que, olha, vai ter dedução, vai abater o seu imposto. A gente pode conversar com o seu contador, porque quem vai fazer isso é o contador. Você foi no ponto-chave, o ponto focal dessa operação é o contador, é a contabilidade. Se eles entenderem que tem um benefício, aí também vai da visão do empresário. O que isso me traz de benefício? Vai bater o imposto? Legal, eu já ia perder esse dinheiro. Mas se ele entender que a imagem da empresa diante da sociedade, e cada vez mais os consumidores estão preocupados com isso, por exemplo, eu lembro uma época que as ações da Nike tiveram um gap, né? Tiveram uma decrescência, na verdade, por conta do boato que a Nike tinha trabalhadores em situação de escravidão, análogo à escravidão. E assim, se a gente for olhar as características do trabalho, né, e isso caiu na mídia. E isso trouxe um dano. Eu lembro também de uma outra imagem da XP Investimentos que saiu no mercado, onde tinham vários trabalhadores, colaboradores deles, num telhado, e nessa foto só tinha gente branca. Cadê a diversidade? E aí bateu, o mercado bateu. Então, se esse empresário entender que o mercado está de olho, que a nova linguagem mundial, nesse sentido, das empresas, do comportamento, de como elas vão oferecer uma devolutiva para a sociedade, se esse empresário estiver atento, ele vai querer fazer a lei de incentivo. É claro, tem os trabalhos, tem a complexidade, mas se esse empresário se alinhar com o contador, esse trabalho ele é bem feito, da prestação de contas, esse trabalho faz sentido, traz reais benefícios para a organização. Vocês têm 3 anos, né? 2022. Como que você está lidando nesses 3 anos? Já tem aí algum atleta despontando? Já tem alguém encaixado em algum clube grande? Como é que está isso? Legal. Vamos lá. Vamos uma parte boa, que essa parte burocrática é chata pra caramba. Tem que dar as honras ao Dr. Fábio e à família, que desenvolvem, que se tornaram parceiros grandes do Instituto, muito por conta do trabalho que já desenvolviam em Itaipava, Três Rios, e depois o Instituto Contra-Ataque chegou, abraçando, tentando ajudar de alguma forma. Esse trabalho contínuo já cedeu, primeiro, atletas para o americano. A base do Sub-17 ano passado do americano foi em Itaipava, tá? Outros atletas já foram encaminhados para o Boston City, que é o outro grupo que veio para compor a SAF do americano, junto ao Felipe Melo. Temos um caso recente agora, do Fred, uma revelação do Dr. Fábio, que está indo para o... Tá em negociação Botafogo, né? É uma negociação aí que está se vendo, que tem um potencial de saída. Então a gente tem cases de meninos que estavam em invisibilidade esportiva, foram tirados dessa invisibilidade e já estão no contexto. A gente tem no CT do americano, hoje, acho que 3 atletas da região serrana que saiu desse projeto social.
Então, assim, isso não tem preço. Mas eu também vou te destacar uma outra coisa muito legal, que mexe comigo. A gente tem um caso da Letícia, que contribui com a gente no Instituto, é parceira nossa, atua ali com a gente, que é a esposa do Rafael, um amigo também que era desse projeto lá do Campo do Ipiranga. E a Letícia, depois que entrou no Instituto Contra-Ataque, mãe de 2 filhos, dona de casa, contribuía com seu papel, decidiu fazer administração. E a Letícia está se formando em administração. Isso para a gente também é uma grande vitória. Não é só o aspecto esportivo, entende? Mas de pessoas que decidiram avançar, estudar, se desenvolver por conta do Instituto. Então, isso para a gente são as duas moedas, é aquilo que a gente está olhando. Beleza, o êxito esportivo, mas também êxito de desenvolvimento humano com as pessoas que estão envolvidas nas nossas ações. Legal. A Luiz Carlos dos Santos Barros está aqui também em Italva, ligado na gente. Acho que ele é lá da Copave também, grande Copave. Ô, Fernando, me diga uma coisa. O que você deixa? Porque está só começando, a história sua está só começando, e pelo que eu entendo aqui, claro, você não tem fins lucrativos, né? Mas é como eu sempre falo, que o pessoal às vezes não entende o comentário e já logo sai. Porque o hospital filantrópico, ele tem que dar lucro. Ah, mas Nogueira, não é para ter... Não, eu não falei que você tem que dividir o lucro comigo, com nenhum médico, com nenhum diretor. Ele tem que dar lucro para você existir, para você crescer, para você... Ah, mas eu busco dinheiro no governo. Eu falei, cara, você tem que ter lucro para se sustentar, para ser... De repente, o governo esse mês, como aconteceu aqui em Campos, uma crise aí na saúde, cortou o cofinanciamento. Então você tem, né? Isso eu falo de hospital filantrópico, não de público, é diferente. Como é o nosso caso aqui, temos vários aqui em Campos Santa Casa, Beneficência, Plantadores, são todos filantrópicos. Então, assim, são particulares, mas com a linha na filantropia. Então, uma OSC, por exemplo, por que não ela não pode ter lucro? Por que não ter um rendimento? Como é que é essa parte financeira que você lida? Perfeito. Porque, a OSC... Porque, olha só, desculpa te interromper, perdão. Claro. Não vai querer achar que tá todo mundo santo aqui na conversa, porque tem um monte de hater aí. Ah, esse Fernando daqui a pouco tá vendendo jogador e pagando dinheiro para ele. Isso aí nem precisa ser daqui a pouco, isso já foi ontem. Eu acho legal você falar sobre essa parte de contabilidade, de finanças também do Instituto. Vamos lá. Toda entidade do terceiro setor que tem como objetivo contribuir com a sociedade, ela vai ser sem fins lucrativos. Tá? Existem negócios de alto impacto social, que está no setor 2,5, que são negócios que geram impacto social, mas têm como objetivo o lucro. No nosso caso, a gente tem o objetivo do resultado da transformação, daquilo que a gente pode gerar para a sociedade. Mas o lucro ele é necessário para a manutenção das nossas ações. As pessoas que estão envolvidas no Instituto, hoje, todo mundo é voluntário. Todo mundo é voluntário no Instituto. Ninguém recebeu ainda pelo Instituto. Mas o nosso objetivo é que isso não permaneça assim. A gente tem como objetivo, sim, ter uma remuneração dentro do Instituto. As pessoas envolvidas no Instituto precisam ter remunerações para que a gente possa garantir a manutenção e a perenidade das nossas ações. Porque sabe por quê? Eu vou ficar aqui trabalhando voluntário, suando, tenho minhas contas para pagar. Aí eu vou e recebo uma proposta de um grande grupo para trabalhar. Eu vou ficar no Instituto? Eu não vou ficar no Instituto. Nós temos as nossas necessidades financeiras e os nossos compromissos. Então, precisamos entender. É claro, todo mundo fala o que quer e está tudo bem. O que importa é a transparência, tudo aquilo que a gente vai prestar de contas e apresentar para a sociedade. Mas todo mundo hoje é voluntário, mas o nosso objetivo é que isso não permaneça assim. É que a gente tenha lucro para pagar as pessoas que estão envolvidas no Instituto e converter esse lucro em mais ações realizadas pelo Instituto. Qual o maior legado que você deixa?
Porque assim, essas crianças podem sair, né, dessa, como você disse aí, abaixo da linha da pobreza. Nós temos uma quantidade muito grande de gente, de pessoas e de gente no Brasil, e em Campos não é diferente. Estima-se aí, isso que você falou, 1/4 da população, o que é muita gente. Chega-se a falar em 170 mil, 150 mil pessoas aí nessa vulnerabilidade. E se você for naquele cadastro do CAD único, você vai achar esses números aí. Mas assim, cara, dinheiro não é tudo, não. Mas não é tudo. Como que não? Dinheiro, cara, tem muita gente aí com dinheiro, muito dinheiro, e você vê situações famílias desestruturadas, não tem nenhuma ligação aí afetiva entre um pai e filho, mãe e filho, enfim, é um negócio muito complicado. Então eu te pergunto, quando eu falo legado, acho que pode incluir isso tudo aí, essa parte financeira que é importante, mas sobretudo nessa outra parte, qual é o maior legado que você espera deixar? E assim, você pode até projetar num futuro, mas para cada pessoa dessa que já participou do projeto e que já leva um legado ali, o que você acha que é mais importante nesse contexto total da sua instituição? Vamos lá. Quando a gente pensa nesses ambientes, principalmente olhando prioritariamente para esse público em vulnerabilidade, a gente vê um sério gap de desenvolvimento humano. Muitos deles não conseguem ter uma visão clara e um discernimento nas suas tomadas de decisões. E isso vai implicar na vida deles e nas futuras gerações, seja nas futuras gerações deles ou da nossa sociedade como um todo. Se nós, Instituto Contra-Ataque, em toda a nossa ação, conseguir modificar, como já conseguimos, a vida de uma pessoa, onde ela escolha, através de um discernimento, onde ela teve capacidade de escolha o caminho correto, para isso já valeu a pena toda a atuação do Instituto. Se a gente conseguir influenciar as escolhas desses meninos e meninas, e eu digo prioritariamente em vulnerabilidade, não exclusivamente em vulnerabilidade. Porque hoje nós temos o Contra-Ataque Academy. Acho que... Oi? Internet. Voltou. Hoje nós temos a ação do Contra-Ataque Academy, direcionando esses jovens, e temos jovens do condomínio privilégio, temos jovens de condomínios de alto padrão e temos jovens das comunidades ali do entorno. Isso é magnífico, a socialização que isso gera, esse choque de realidade, onde a gente consiga gerar empatia nesses meninos que, claro, têm uma condição melhor e eles consigam ver a realidade de uma maneira diferente. Sabe por quê? Todos nós vivemos numa bolha, todos nós temos um viés. A grande questão é, será que vamos conseguir superar a nossa bolha e ter um olhar mais preciso, mais atento, mais empático para as outras realidades? Eu volto lá atrás com o que os meus pais fizeram comigo. Eu só penso dessa forma hoje, e o Instituto Contra-Ataque só existe, os pensamentos são esses, porque eu comecei jogando bola num projeto social lá na pracinha do Horto. Só por isso. Então o legado, ele não é a curto prazo. Ele é curto, médio, longo prazo. Ele é um trabalho contínuo de formação de indivíduos. Então, seja no futebol, seja dentro de uma universidade, seja fomentando novos empresários, isso é o que nós queremos, atrair, desenvolver e encaminhar. Para a gente fechar, são 8h56, sobre o prêmio TOIP, que você está participando, como é que é essa participação? A gente pode votar, pode participar de alguma forma? E de que forma a gente pode dar esse voto lá para você? Perfeito. Recentemente eu tive a feliz surpresa e também a honra de ser convidado pela JCI Campos
uma instituição de total relevância no cenário campista, ajudou a desenvolver outras instituições também do terceiro setor. Como o senhor mesmo disse, na década de 80, o Antony Garotinho representou a instituição, a premiação. Eles me convidaram para estar representando o campus na categoria Liderança Humanitária e Voluntária, onde a gente concorre a nível Brasil com todas as JCIs e posteriormente internacional. E aí, surpreendentemente, assim, feliz pelo repertório, a gente ficou entre os 30 finalistas, agora estamos entre os 20 finalistas, e na votação estamos em segundo a nível Brasil. E como que funciona essa votação? A JCI fez um post, a JCI Brasil fez um post com o meu nome indicando Fernando Lopes, aí tem minha foto, tem a foto dos outros candidatos e tem minha foto. Simplesmente curti a minha foto na JCI Brasil. Cada curtida é um voto. Curtiu, o voto é computado. Isso e aí o prêmio tem uma relevância, destaca jovens que estão desenvolvendo coisas bacanas em suas comunidades, no país como um todo. Eles têm essa pretensão de reconhecimento e, claro, isso favorece muito ao Instituto, o nome do Instituto elevado e, consequentemente, a JCI aí, uma grande parceira do Instituto nesses anos aí. E nos ajudou na criação do Instituto. Eles cederam a sede deles no primeiro momento, a gente fez uma cooperação, até agradecer a JCI, eles cederam a sede para a gente estar formalizando o Instituto na época. Ah, sim. Cara, pelo Instagram, não é isso? O voto? Pelo Instagram. JCI Brasil, aí está, Fernando Lopes. Só curtir a foto. Curtiu a foto? Olhar aqui, quantos votos que a gente Deixa eu ver aqui também onde é que eu acho aqui o Henrique da Hora que mandou pra gente aqui. JCI Brasil. Uhum. Só clicar. Só clicar aqui e já conecta a gente JCI direto. Brasil, aí vai aparecer os candidatos. Ele mandou aqui outro, deixa eu abrir aqui o dele aqui. Isso. Tá aqui, curtiu aqui, 1.295, pronto. Isso. Já cliquei lá, clica aí também, Beto. Todo mundo aí, JCI Campus e JCI Brasil. Vamos lá. Isso, JCI Brasil, perfeito. Aí curte, tá ajudando a gente precisa desse apoio. A votação vai até domingo, meia-noite. Eu acho que estamos em segundo na votação. Estamos caminhando, rumo aí o primeiro lugar, se Deus quiser. Vamos aumentar essa votação sua aí, pedir o povo aí para votar aí, gente. Não tem mistério não. Fernando, são 9 horas, cara, quero te agradecer. A gente ficou com a sensação aqui de que faltou falar muita coisa, porque esse papo é papo para, né, tipo, podcast tipo aquelas séries de Netflix. Temporada 1, episódio 200. Cara, muito bom. Muito bom. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui com a gente. Você acordou cedo, bateu esse papão com a gente aqui. Desejo toda a sorte. E aí, na medida que você for avançando e que tiver alguma história legal, bacana, compartilha com a gente, compartilha lá no Instagram, no Face, YouTube, onde você estiver, para a gente poder também replicar isso aqui para os nossos seguidores, para nossa... Porque, na verdade, assim, as nossas redes sociais são como outras redes sociais qualquer. O diferencial nosso é o rádio, que aí sai dessa bolha. Você não tem muita bolha, você vai embora. Você está pegando em São Francisco, São João da Barra, você pega em Quissamã, você pega em Italva. Então, assim, é muito legal. Cara, muito obrigado, parabéns aí pela figura que você... Quando você tiver também na cidade e a gente puder encaixar aqui uma outra pauta, vamos marcar isso aí. Honra toda minha. 15 segundinhos para agradecer algumas pessoas? Fique à vontade. Provavelmente eu vou esquecer de alguém, mas primeiramente agradecer a Deus, sempre dando graça aí para estar dando continuidade nos trabalhos. Agradecer minha família, meu pai, seu Fernando, dona Lúcia, meu irmão Lucas. Agradecer minha companheira, parceira aí, Kathleen, que tem me ajudado aí há anos também nos projetos. Agradecer especialmente a diretoria do Instituto Contra-Ataque, a Gabriela Bandeira, o Jarbas, o Rian, tem somado muito. Os outros parceiros do Instituto, o Dr. Fábio, o professor Paulo e os demais também, sintam-se abraçados. Gostaria de agradecer muito também ao professor Marco Moço e o professor Fábio, e também a equipe dos pais que apoiam o Jorge, o Guilherme, o Dandão, que apoiam também lá no trabalho do Instituto, do Contra-Ataque Academy, a escolinha do Instituto aí, social, em Campos. Agradecer aos meus colaboradores do Rampback, da empresa que
somam, dão lá todo o suporte para estar podendo correr atrás. Mandar um beijo para minha avó Tereza, um beijo para minha avó Iraci, os amigos da UENF, professores, enfim. Professor Henrique da Hora, professor André Gonçalves do IF, professor Guilherme da UENF, que nos dá um apoio muito grande. A Rádio FM 98 por ter aberto esse espaço, não poderia deixar. E Cláudio, um beijão. Obrigado aí por todo o acolhimento, pela troca. Você é um cara especial aí para o município, um formador de opinião, formando coisas boas, ajudando pessoas, esclarecendo muitas mentes. E é isso, eu queria agradecer ao Wesley, que fez essa ponte, o Wesley Machado, parceiro também do livro que lançamos na Bienal Campos de Bola. Então, um beijo para todos aí, todo ouvinte que ficou aí até o final, muito obrigado, tá? Sigam lá o Instituto Contra-Ataque no Instagram, Instituto Contra-Ataque. Forte. Ah, rapaz, faltou uma coisa interessante aqui, para aí. Não, agradecimento somos nós que temos que fazer a você. E se eu quiser colocar que agora meus filhos já são da mesma idade sua praticamente, você é de 95, né? 95. Eles são de 96, mas mesma idade. É a mesma época. Mesma idade. E se eu quiser, como é que está hoje para participar, para ter acesso aí à sua instituição, aqui em Campos, por exemplo? O Contra-Ataque Academy, a gente consegue, eu posso passar diretamente o contato do professor Marco Moço, que está fazendo essa gestão, um profissional de excelência, um profissional que saiu de projeto social, do Recriando, antigo Recriando da UENF, se formou no IF em Educação Física. Ele é um exemplo do cara que venceu o sistema. Se formou em Educação Física e hoje atua lá de maneira assim, voluntária nesse primeiro momento. Estamos tentando captar o recurso e ele está atuando, abraçou os meninos, acolheu e a gente está desenvolvendo esse trabalho lá na UENF. Professor Marco Moço, Fábio. Me passa aí o contato, porque pode passar ao vivo, porque assim, mais tarde o pessoal encontra comigo e fala: Nogueira, cadê o contato lá? Eu quero levar meu filho, meus netos, vamos lá. Meus filhos não... Peraí, Marco Moço. Lembrei aqui também, enquanto eu estou procurando o telefone, agradecer o pessoal da JCI pela indicação, Glauter, Alonso, Luciano, todos os senadores que apoiam. Peraí, vamos lá. DDD 22 996 01 44 59. 996, são 2 9 só. Isso, 01 4459. 99601 4459. Isso. Carol, acabei falando. Não, tranquilo. Isso é mania de locutor. Amigo, forte abraço pra você, sucesso, obrigado. Parabéns aí pela sua luta. Você tá em São Gonçalo, é isso que você falou? Não. Hoje eu trabalho no governo de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Isso. New Iguaçu. Projetos aqui. Aí o pessoal. Nova Iguaçu, Baixada. Famosa. Alô, Nova Iguaçu. É famosa em inglês, é New Iguaçu. Vocês sabiam dessa, New não? Iguaçu. New Iguaçu, claro. Já ouvi essa aqui. Quente. Muito bom. Muito bom. Referência de calor, pode ir para Nova Iguaçu. Tá bom, amigo. Forte abraço aí, sucesso para você. Tudo obrigado, de bom. Meu querido. Um abraço. Fica valeu, gente. Começamos ao vivo aqui. Valeu. Com Fernando Antônio dos Santos Lopes, fundador, criador, né, e CEO do Instituto Contra-Ataque. Um contra-ataque aí contra o sistema. Não é de guerra contra o sistema, mas é para superar o sistema. O sistema é o quê? São todas essas dificuldades que a gente encontra aí na vida, no dia a dia, né? Cada um com o seu corre, cada um com sua luta. 9h06, Folha no Ar volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Sicoob Fluminense. Você realizando o seu sonho com muito mais facilidade. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados,